Olá, estamos começando mais um vlog aqui do canal e este é um vlog muito especial porque é um vlog em que vocês vão saber aí todas as minhas opiniões, todos os meus sentimentos com a leitura mais aguardada desde que foi anunciada, Amanhecer na Colheita, o novo livro de Jogos Vorazes, que na verdade é um livro prequel, né? É o segundo prequel aí que a Suzanne Collins está lançando. Então ela lançou Cantiga dos Pássaros das Serpentes em 2020 e agora, em 2025, chegou então este que é o famoso livro do Haymitch. É o livro dos jogos do Haymitch. Então, imagina, né? Como que eu tava nesse desespero guardando esse livro, extremamente ansiosa. E finalmente ele está em minhas mãos. Eu já comecei a leitura, já tô dando spoiler aqui que eu já comecei a leitura. E por falar em spoiler, já vou adiantar pra vocês que esse é um vlog de leitura em que eu não darei spoilers. Pra quem não sabe, não viu, enfim, eu tenho um vlog aqui no canal de quando eu li Cantiga dos Pássaros das Serpentes. E eu fiz um vlog totalmente sem spoilers, só com as minhas reações mesmo, com as minhas opiniões. Então a minha ideia é seguir esse mesmo caminho com esse livro aqui, tá? Não vou falar nada que vai estragar a experiência de ninguém. Infelizmente, algumas pessoas não têm essa mesma opinião, digamos assim, e já soltaram vários spoilers por aí. Graças a Deus eu não peguei nenhum. Eu peguei meio spoiler, sabe? Pra falar que não, eu peguei meio. Mas, assim, uma coisa muito boba que não muda nada. Eu acabei passando ilesa, pelo menos até o momento. Mas eu sei que outras pessoas não tinham começado a ler ainda e já estavam aí pegando vários spoilers na internet, porque as pessoas, elas não têm noção. Essa aqui é a realidade. As pessoas não têm noção, elas querem chamar atenção, elas acham que todo mundo vai ler no mesmo ritmo. Este vlog é tanto pra quem gosta de Jogos Vorazes, quanto pra quem nunca leu. Não tem problema, gente. Se você só tá curioso pra saber, né, do que se trata, tem interesse em ler, mas não quer spoiler, enfim, pode assistir. Inicialmente, a minha ideia era falar as minhas expectativas, né, antes da leitura e depois trazendo updates, assim, acho que a cada 25%, mais ou menos, sabe, a cada um quarto do livro, por aí. Mas isso já não deu muito certo porque eu já comecei a leitura, tá? Eu já comecei e no momento eu estou na página 112. Acabei de chegar no capítulo 7. Eu comecei a ler esse livro ontem, que foi sábado, hoje é domingo, e eu já li essas 112 páginas. Eu acabei não me segurando, não consegui começar o vlog antes. Mas não tem problema, gente. Dá também pra eu falar das minhas expectativas, porque não é como se eu também já tivesse lido metade do livro, tá? Se eu não me engano, quando eu fiz o vlog de Cantiga, eu li o livro em mais ou menos uma semana. E essa também é uma coisa que eu já gostaria de falar aqui, com essa questão de expectativas e tal. Por mais ansiosa que eu estivesse pra essa história, por mais que eu, nossa, por mim, ficaria lendo sem parar, assim, por horas e horas seguidas, eu também não vou ficar me apressando. Da mesma maneira como eu fiz com Cantiga. Eu quero levar o meu tempo pra ler esse livro, sabe? Então eu não vou ficar no desespero pra terminar rápido, não é a minha intenção. Eu quero ler, assim, durante a semana, sabe? Bem tranquila, pra poder refletir sobre o que eu tô lendo, pra poder absorver bastante o que eu tô lendo, porque, né, já tem até uma coisa muito específica que eu quero falar sobre esse livro, mas eu vou falar já já, que envolve essa coisa de absorver bem, de conseguir estar ali presente nessa leitura e conseguir entrar nesse universo como eu sempre consigo quando eu leio todos os livros de Jogos Vorazes. Então, não esperem de mim, sabe, esse desespero, lendo em 48 horas, até porque 48 horas já foram, né? Não tenho todo esse desespero, ainda que esteja muito empolgante e eu queira ficar lendo sem parar. Eu vou assim dar essa segurada pra realmente conseguir absorver tudo que eu acho que esse livro tem pra oferecer. Bom, eu acho que, assim, a sinopse geral de Jogos Vorazes todo mundo já meio que sabe, até quem não leu, né, tem aí um conhecimento que a gente tem aqui um governo totalitário, uma região que é chamada de Panem, e é como se fosse o mesmo local onde são os Estados Unidos hoje, e essa região ela foi dividida em 12 distritos, então esses 12 distritos mais a capital formam aí Panem, e eles têm anualmente esses Jogos Vorazes em que essas pessoas são mandadas pra lá. Adolescentes aí de 12 a 18 anos são enviados para os Jogos Vorazes para lutarem até a morte. Uma coisa assim muito tranquila, né, super de boa. Eu sempre fico muito chocada quando eu vejo pessoas adultas, assim, leitores mais velhos e tal, que ainda não leram Jogos Vorazes. Pra mim isso é muito chocante, gente, porque olha, pra mim essa história ela tem um impacto tão absurdo, é uma história que é tão relevante até pros dias de hoje, desde que ela foi escrita e até hoje, ela vai ainda, eu acho que se tornar um clássico ao longo dos anos, daqui a 50 anos ainda falarão de Jogos Vorazes. É uma história incrível, assim, que debate diversos temas importantes. É minha trilogia favorita. Eu sou completamente apaixonada pela Suzanne Collins, pela mente dela, por tudo que ela criou com esse universo. Assim, falando brevemente sobre essa questão, né, mas precisa ficar criando esse monte de prequel e tal. Olha, gente, precisar
Não precisa. Mas eu tenho uma opinião que, assim, com qualquer autor, eu sempre acho que é meio que, assim, perda de tempo ficar criando um monte de história. Eu sempre acho que é uma coisa meio cash grab, né? Essa coisa de você ficar escrevendo um monte de coisa só visando dinheiro mesmo e fanservice. Mas com a Suzanne Collins eu tenho uma opinião diferente. Eu não acho que é desperdício. Eu não acho que ela tá trazendo, é só mais uma história. É só... Não, ela sempre tem alguma coisa para dizer. Com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, aconteceu, assim, muito, sabe? Aquele livro, ele é muito mais do que simplesmente, a história do Snow. Olha só o Snow como ele era. Gente, tem muitas camadas naquele livro. E eu acho que aqui a história vai se repetir nesse sentido. De trazer muitos outros tópicos pra discutir. Ainda, sabe, vários outros pontos que, assim, ela já pode ter abordado nos outros livros, mas aqui ela pode focar em outras coisas, aprofundar em outras coisas, assim como ela fez em Cantiga. Eu acho que aqui também, mas com tópicos que ainda não foram abordados até Cantiga. Então, eu realmente, com a Suzanne, gente, eu passo pano. Só que também eu acho que esse livro deveria ter sido lançado antes. Eu acho que eu primeiro gostaria de ter visto isso aqui, antes de ver a história do Snow. Mas, enfim, ela quis escrever, talvez porque a história do Snow, ela é muito mais antiga, né? Então ela meio que tá voltando, né? Então meio que ela voltou lá pro começo de tudo, né? Não é bem o começo de tudo, mas é quase, é como se fosse. E aí ela dá um salto pra um livro, pra uma história que os fãs vêm pedindo há muito tempo. A história do Snow ninguém queria, tá, gente? Ninguém queria. Mas, falando de fanservice mesmo, assim, isso aqui faz muitos anos que o fandom queria ver essa história. Então eu acho que ela deveria ter sido lançada antes, mas se ela quis lançar agora, gente, eu tô feliz de pelo menos existir essa história. Então, pra mim, está sendo algo, assim, sensacional de, sabe, tá presenciando. Então, eu tô muito feliz. E as minhas expectativas, assim, antes de eu pegar o livro pra ler, antes de eu ver sinopse, qualquer outra coisa, eu tava em dúvida se ia ser um livro sobre os jogos ou sobre o Haymitch. Eu tava bem na dúvida se ela iria realmente abordar os jogos ou não. E isso tava, assim, sabe, eu ficava meio, mas será que ela vai fazer uma coisa meio nos moldes do primeiro livro dos Jogos Vorazes? Ou ela vai por um outro caminho? E assim, agora eu já li, né, mais de 100 páginas, e eu posso dizer pra vocês que, assim, até o momento, é um livro que está seguindo um pouquinho os passos do primeiro livro de Jogos Vorazes, tá? Ele não tá sendo algo, assim, muito fora desse modelo. Então eu acho que a partir daqui que as coisas têm chance de mudar. Eu ainda tô na primeira parte, eu não sei quantas partes esse livro tem, porque eu não vi. Eu não cheguei ainda na segunda parte. Talvez, quando chegar na segunda parte, eu consiga ter uma visão melhor do que a Suzanne vai fazer. Se ela vai abordar a fundo os jogos ou não. Agora que eu me toquei, que eu falei, comecei meio que dando uma sinopse geral e parei por aí, né? Não falei mais nada. Mas enfim, gente, tem esses jogos, né? A gente sabe que tem esses jogos todos os anos. O livro de Cantiga, ele se passa 64 anos antes dos jogos da Katniss, porque a gente tem no primeiro livro o jogo de número 74, que é o que ela participa, e o jogo que a gente acompanha em Cantiga é o 10º jogo. Aqui a gente tá acompanhando o jogo de número 50, 24 anos antes do que acontece com a Katniss. Então, a gente tá chegando mais próximo. Algumas pessoas eu já vi falarem que acham que não vai ter mais nenhum livro, pelo menos não de prequel. Tem muita gente que pede a história do Finnick, eu já fui dessas pessoas, mas também é muito complicado a gente acompanhar a história do Finnick, porque é uma história extremamente triste, que envolve assuntos extremamente pesados, que vão além do que está dentro dos jogos, né? O Finnick, ele vive uma vida de abusos e de várias coisas que acontecem com ele fora dos jogos, então eu não sei se é uma coisa muito legal da gente ler. Eu já quis muito essa história porque eu amo o personagem, mas depois de pensar um pouquinho, eu não sei se eu quero não, tá? Mas vamos voltar então. Aqui a sinopse é essa, a gente vai acompanhar os jogos do Haymitch, e é um massacre quaternário, né? Porque esses jogos de número 50, eles são uma edição especial, né? E essas edições especiais, que são os massacres quaternários, esses jogos, essas edições, elas sempre têm alguma coisa diferente das outras. E na edição do Haymitch, a diferença é que são enviados o dobro de tributos. Então, ao invés de 24 adolescentes se matando, a gente tem aqui 48 adolescentes se matando. Isso torna a história muito mais triste, né? Muito mais cruel, enfim. Então, só que a gente ainda também vê aqui uma questão que é essa transição que tá acontecendo, né? Pra quem leu Cantiga e viu como que ali os jogos eram bem precários, a gente tá passando por essa transição de chegar aqui nesses jogos de número 50 e a gente tá se encaminhando pra todo aquele glamour que a gente vai ver lá em Jogos Vorazes mesmo, no primeiro livro. Então tá bem interessante de ver essa transição. As pessoas já estão lidando de maneira diferente, mas também ainda não tá 100% como é ali nos jogos da Katniss. Tá? Agora, o ponto que eu queria falar, por que eu não quero ler esse livro no desespero, por que eu quero levar o meu tempo pra ler, quero poder absorver tudo com calma, é o seguinte, não sei se vocês vão conseguir ver. 100 e poucas páginas, e olha a quantidade
de marcações que eu já fiz. Vocês estão vendo isso aqui? Tanto de marcação que eu já fiz em 100 páginas. Então, sabe o que são essas marcações? Acho que com exceção de uma. Acho que só uma que não é isso. Todas as outras são referências. São referências que eu estou pegando, easter eggs e fanservices que a autora tá fazendo. Só que essas referências, elas não são só ao próprio universo de Jogos Vorazes. Tem algumas referências que são do mundo externo, digamos assim. São referências que não são só do universo criado por ela. E eu achei isso genial. Tem uma referência específica que ela foi feita pra mim. Essa referência, ela estava com o meu rostinho na cabeça dela, quando ela falou assim, eu vou colocar essa referência aqui. Eu fiquei maravilhada com essa referência que ela colocou. Gente, em 100 páginas, o tanto de coisa que ela já colocou, eu tô gostando disso, mas ao mesmo tempo também eu fico com esse medo de perder alguma coisa. Então por isso que eu falo, não quero ficar desesperada pra ler tudo de uma vez, porque eu não quero ter que reler esse livro depois, porque eu não peguei tudo logo de primeira. Não vou falar nada muito específico, mas assim, dando aqui uma dica pra vocês, são nomes, são pessoas, né, que a gente vai revendo aqui. E é isso, assim, eu acho que tem várias pessoas que ela vai colocando aqui, e não só pessoas específicas, mas tem ligações mesmo que ela vai fazendo com outros personagens que a gente já conhece. Isso é muito legal. Acho que é isso, gente, eu já falei demais. Eu tô vendo aqui que eu já tô há 20 minutos falando, então, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou voltar mais ou menos quando eu estiver na metade do livro. Aí eu trago pra vocês aí como é que tá, como é que estão os meus sentimentos. Gente, já se passaram alguns dias. Felizmente não tô conseguindo ler tanto quanto eu gostaria, então já se passaram mais dias do que eu tinha planejado. No momento eu cheguei na parte 3, eu acabei de terminar a parte 2, capítulo 19. E assim, por mais que a gente, né, que conhece já a história dos Jogos Vorazes, por mais que a gente saiba que certas coisas vão acontecer, né, afinal de contas eu já vi o futuro de alguns desses personagens, ainda assim eu consigo, tipo, ficar arrasada com as coisas que a Suzanne Collins faz, assim. Ela não tem dó do leitor, ela nunca teve dó do leitor, e nesse livro ela realmente não tem dó. Então assim, você espera já que as coisas vão acontecer, você já sabe que aquilo vai acontecer, mas aí quando acontece, não deixa de ser triste, entendeu? Eu até dei uma choradinha ali com o acontecimento, e o objetivo da Suzanne Collins é realmente acabar com todos os leitores. Esse livro aqui, ó, o objetivo dele é acabar com todos os leitores, destruir todos os leitores de Jogos Vorazes. O que vai vir pela frente aqui, eu sei que vai ser 10 vezes pior do que o que aconteceu até o momento. E eu não tô preparada pra isso. Seguinte, decidi que hoje é o dia que eu vou terminar esse livro. Faltam mais ou menos 90 páginas pra terminar. E eu cismei que eu vou terminar hoje. Será que eu vou conseguir? Veremos. Inclusive, a minha intenção é documentar um pouco das minhas reações, porque o que eu já ouvi por aí é que a reta final desse livro é uma loucura. Olha, gente, até o momento tenho muitas coisas para falar sobre. Como eu não vou falar spoilers e tal, isso limita muito, né, o que eu posso falar, digamos assim, limita bastante. De qualquer forma, eu acho que eu devo trazer a opinião final amanhã, né, quando eu puder sentar com calma e depois de ter refletido um pouco sobre o que eu li, né. Estou no capítulo 23, só falta isso aqui pra terminar o livro, gente. É muito pouco.
Ai, gente, olha, vocês viram aí? Eu nem ia vir aqui falar nada, mas assim, é porque eu não tô em condições, assim, de refletir sobre nada. Eu não consigo, assim, organizar os meus pensamentos o suficiente pra dizer alguma coisa minimamente coerente sobre o que foi essa leitura. Vou voltar, provavelmente amanhã, tendo organizado um pouco mais meus pensamentos, mas eu acho que só pelas minhas reações, né, essas últimas páginas, vocês já devem ter imaginado o que foi essa experiência pra mim. Gente, por onde eu começo? Eu não sei nem por onde começar. Nossa, gente, muito difícil organizar todos os meus pensamentos pra chegar em alguma coisa que faça sentido pra vocês aqui como um veredito, né? Agora que eu finalizei a leitura. Pra começo de conversa, eu amei, tá? Vamos já tirar esse elefante da sala, eu amei. Achei esse aqui um dos melhores livros da saga. Estou em dúvida aí se eu vou favoritar ou não. Estou em dúvida se vai ser 5 estrelas, 4 estrelas e meia, 4.75, alguma coisa por aí nesse meio. Por enquanto eu ainda tô assim com as minhas ideias um pouco bagunçadas, assim, né? Mas dá pra falar um pouco sobre os meus sentimentos, eu acho. Eu acho que, primeiramente, esse livro é, sim, um livro pros fãs. Talvez eu já tenha comentado isso aqui em algum momento. Mas, após terminar, eu consigo dizer com 100% de certeza que é um livro feito pros fãs. Pra algumas pessoas, esse é um defeito do livro. É porque não traz muita novidade, não traz muita coisa diferente dos outros livros. Agora que eu terminei de ler, eu fui ver algumas das resenhas do Goodreads e eu já separei alguns vlogs ali pra assistir. Eu quero saber o que as pessoas estão pensando, estão sentindo. Mas eu dei uma sondada ali, assim, e vi que algumas pessoas reclamaram, porque o livro é um livro pros fãs, e teve gente que amou o fato do livro ser um livro pros fãs. E eu estou nesse balaio, tô desse lado da história. Eu, como fã, tô muito feliz pelas coisas que ela colocou aqui, as referências que ela fez, os personagens que ela trouxe de volta. Pra mim tudo faz sentido. Então eu não vejo isso como um ponto negativo do livro. E até queria aproveitar pra fazer um comentário, que assim, pode soar meio, não sei como ele vai soar aqui pra vocês, mas eu acho que às vezes as pessoas que dão nota baixa pra esse livro, principalmente as pessoas que são fãs, quem dá nota baixa, quem deu nota baixa pro Cantiga e tá dando nota baixa pra esse livro, às vezes eu acho que quer passar muito essa impressão de que eu sou um fã de Jogos Vorazes diferente, como se a gente que amou, deu 5 estrelas, achasse maravilhoso, né? A gente acha lindo, a gente adora ver criança morrendo, a gente adora ver adolescente sofrendo. Me passa uma sensação meio esquisita, assim, as pessoas que se dizem fãs e dão nota baixa pra esse livro. Você tem todos os dias de não gostar, tá? Óbvio, não quero ditar o que as pessoas podem ou não gostar, mas eu acho que o fã de Jogos Vorazes que dá nota baixa pra esses livros me passa essa sensação de querer ser diferentão e dizer, eu não me entretenho com esse tipo de história. Por que leu então, né, meu amor? Mas enfim, eu estou com o ventilador desligado. Falei que não tava tão calor ultimamente, mas eu estou com calor. Então eu estou sofrendo um pouco aqui com esse calor, porque eu tô com a janela fechada pra não vazar muito barulho. Luz acesa e ventilador desligado. Então, gente, eu acho que talvez aqui ela tenha encerrado de vez esses prequels, enfim, essas histórias dentro do mesmo universo. Talvez ela tenha encerrado. Principalmente porque tem um epílogo aqui nesse livro, que é um epílogo muito curtinho, inclusive. Eu queria muito que ele fosse maior. E também por todas as conexões que ela faz, assim, com todos os livros. Esse livro, ele conecta muita coisa. Esse livro, ele é um irmão, o primo de Em Chamas. Ele tem muita conexão com a Esperança, ele tem conexão com o próprio Jogos Vorazes e com a Cantiga também. Então ele é um livro que faz essa junção, ele amarra tudo muito bem. Então eu acho que daqui pra frente a gente até pode criticar a existência de outros livros, porque aí talvez ficaria um negócio meio vazio. Claro que, né, se ela lançar outro livro eu vou ler e provavelmente vou gostar, mas aí eu já vou começar a ficar com aquele pezinho atrás. Mas eu acho que essa história, ela é necessária sim, ainda que ela não acrescente um monte de coisa. Eu acho que foi muito importante a gente ter esse background do Haymitch, sabe? Eu acho que a Suzane, ela foi muito inteligente numa coisa que ela fez. E também isso acaba atrelando a única crítica que eu tenho nesse livro, mas vamos primeiro falar da questão positiva, que é o fato dela não dar muitas informações detalhadas sobre o Haymitch, por exemplo, ou sobre o Snow. Ela deixa as coisas muito no ar. E aí ela tem margem pra escrever o que ela quiser sobre a história desses personagens. E foi exatamente o que ela fez. Então ela cria um grande background aqui pra esse personagem. A gente entende de onde ele saiu, né, o que fez ele se tornar quem ele se tornou. E ela consegue fazer isso porque até mesmo no desenvolvimento dos jogos que ele participa. Porque, se eu me lembro bem, em Chamas, quando a Katniss e o Peeta assistem os jogos dos vencedores, e aí, consequentemente, também vão assistir os jogos do Haymitch, é quando a gente fica sabendo como que foi a final dele, né, como que foi, enfim, o encerramento ali dos jogos dele, que é o que fez ele ser o campeão. O próprio Haymitch não fala muito, né. Ele é um personagem tão traumatizado com tudo que aconteceu, que ele fala muito pouco sobre os jogos.
jogos, ele não traz muita informação. E isso foi positivo, porque aí aqui a gente entende, que acho que a Suzane ela teve toda essa margem, essas possibilidades assim infinitas pra criar a história, né, de background desse personagem. Então ela aproveitou muito isso. Mas também isso acaba sendo um link aí pra minha única crítica ao livro, que é o fato de que assim, ela traz muitos personagens que a gente já conhece. Tem muita gente mesmo que a gente já viu, e aí a gente vai rever eles mais jovens aqui. Acontece muita coisa com esses outros personagens, e eles têm uma ligação com o Haymitch por diversos motivos. Quando você para pra pensar que a gente já viu esses personagens no futuro, a gente vê que não tem menção nenhuma às coisas que aconteceram aqui. É o que eu falo. Tem o lado positivo de que ela não aprofunda muita coisa nos outros livros, então isso abre margem pra ela fazer o que ela quiser, mas em compensação também fica parecendo que assim, é meio que, será que ela planejou isso mesmo em algum momento? De ser dessa forma? Porque não tem menção de quase nada disso no futuro. Por que ninguém menciona? Por que os personagens que estão revendo o Haymitch nos outros livros não mencionam nada, entendeu? Porque a gente já viu esses personagens. Então eu senti falta disso. Essa é a minha única crítica ao livro. Eu gostei muito de todas as referências, eu gostei muito de rever os personagens, mas eu senti falta, sabe? Essa coisa de, poxa, ninguém fala disso lá no futuro, ninguém comenta nada disso aqui que aconteceu. Mas também tem coisas que a gente passa a entender melhor, tá? Tem algumas relações do Haymitch com algumas pessoas que a gente passa a entender melhor depois de ler esse livro. E aí nisso, Suzanne Collins, genial, tá? Genial. Eu vi um trechinho de uma entrevista da Suzanne Collins em que ela falou que esse livro ela tinha escrito para falar sobre fake news, sobre manipulação das informações pelas pessoas que detêm o poder, como que são criadas as narrativas, né, por quem detém o poder, pelo governo, enfim. E sim, esse livro é 100% sobre isso, tá? A gente tem uma visão, eu acho, sobre o Haymitch. O Haymitch é um dos meus personagens favoritos da saga toda, tá? E a gente tem uma visão sobre ele que é muito pelo ponto de vista da própria Katniss, né? Que ela tem aquela visão do que o Distrito 12, de como o Distrito 12 enxerga o Haymitch, né? E aí a gente vai vendo como que foi criada a narrativa de quem o Haymitch era para as outras pessoas. Criou-se uma narrativa e ele mesmo não faz questão de contar a verdade, porque ele, né, novamente, é uma pessoa tão traumatizada, é uma pessoa que passou por tanta coisa, que sofreu tanto na mão da capital, ele não consegue, é como se assim, pra que eu vou fazer isso, né? Pra que eu vou falar? Pra que eu vou tentar explicar? Eu acho que também tem essa coisa dele saber que qualquer tentativa de mudar a situação pode não acabar bem pra ele de novo, como já não acabou nos jogos dele. E esse também é o ponto, né? A gente sabe muitas das coisas que vão acontecer, porque até aquilo que a gente não sabe 100% a gente imagina. Porque como a gente já tem o futuro do personagem, então assim, muitas das coisas que vão acontecer, já falo, desde o começo eu já tava assim, meu Deus, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E realmente acontece. Então esse livro, ele não tem muita surpresa, ele não é um livro que vai trazer muita coisa nova de fato, não é um livro que vai ter grandes plot twists e tal. Ele tem uma construção muito parecida com os dois primeiros livros de Jogos Vorazes, tá? É uma construção até mesmo muito parecida com o primeiro, não tem realmente nenhuma surpresa, mas mesmo assim a Suzane conseguiu colocar algumas pequenas coisinhas assim, né, na construção geral da história, que você fica, ela fez isso aqui pra gente, sabe? Tipo, a gente sabe o que vai acontecer, mas ainda assim ela tirava algumas coisinhas assim, algumas cartas da manga, né, pra surpreender ou pra trazer informações novas. Então isso foi legal, assim, essas coisas que ela incluiu aqui, que deram esse tom um pouquinho diferente, ainda que a gente espere a maioria dos acontecimentos, tá? E eles acabem se confirmando mesmo. Sem dúvida alguma, esse aqui é o livro mais triste de Jogos Vorazes. É um livro que tem, assim, uma carga dramática muito grande, porque a gente passa o livro inteiro já esperando um final trágico. Você já sabe que vai ser um final trágico, porque senão o Haymitch não seria quem ele é. Se ele se tornou aquela pessoa é porque ele sofreu muitos traumas. Ele passou por muitos momentos traumáticos e muitas perdas na vida dele até ele chegar ali. Então a gente vê todas essas perdas acontecendo, a gente vê todos esses traumas acontecendo com ele, é muito difícil, é muito triste. É por isso que muitas pessoas criticam a existência desses livros, né? Porque pra que trazer mais sofrimento? Pra que continuar explorando esse sofrimento? E eu falo, por um lado, eu até entendo, concordo, tá? Por isso que eu falo, depois disso aqui, eu não acho que tem mais necessidade. A gente já viu o que tinha que ver. Eu acho que eu cheguei a comentar, né, sobre as pessoas quererem muito um livro do Finnick, mas, gente, é isso. Pra que a gente vai querer um livro do Finnick, entendeu? A história do Finnick, eu acho que ela é ainda mais trágica do que a história do Haymitch. Eu acho que aqui é o limite, porque realmente mas a gente já sabe que a capital é cruel, a gente já sabe que o Snow não presta, a gente já sabe tudo isso. Pra que a gente queria ver de novo? Eu acho que nesse caso fazia sentido pelo que ela estava construindo, pelo que ela começou a construir em Cantiga. Então eu acho que ela pensou nesses dois livros como livros companions, assim, como livros que têm um certo complemento, têm uma certa ligação entre eles, pra que eles também façam
sentido com os outros livros, né, com a trilogia original. Então, na minha cabeça, a existência desses dois livros, ela faz sentido e ela se justifica sim. Você pode não querer ler esses livros, e tudo bem, a história vai ficar por isso mesmo, porque, como eu falei, não traz muita novidade mesmo. Mas, para uma pessoa que é muito fã do personagem Haymitch, isso aqui é essencial, sabe? E ler a Cantiga também é muito importante para você entender a evolução, não, mas o caminho que o personagem do Snow percorreu desde o final de Cantiga até esse contexto. Porque assim, né, a gente falar que o Snow aparece, pelo amor de Deus, né? Isso aqui não é spoiler nenhum, porque o Snow é o presidente que tá no comando da capital há 50 milhões de anos, então é óbvio que ele também tá presente aqui, ele vai aparecer aqui, enfim. A gente vai entender como é que tá o estado dele desde que os jogos lá de número 10 aconteceram, né? E, né, todos os personagens que esses aí eu não vou falar pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo que esses aí eu não vou falar quem aparece. Precisava ter isso, né, pra fazer esse ciclo, né, se fechar mesmo. Se você não quiser ler, tudo bem, não digo que você vai estar perdendo grandes coisas, mas se você gosta do Haymitch, gente, eu acho que é, sim, muito válido ler. Eu passei a gostar muito mais do Haymitch, eu já amava o Haymitch, agora eu gosto ainda mais dele, eu amo ainda mais esse personagem depois de ler esse livro. E como se eu já não tivesse falado o suficiente, eu lembrei de mais uma coisa que eu acho importante falar. As semelhanças que existem entre o Haymitch e a Katniss, gente. É como se eles fossem os dois lados de uma mesma moeda, sabe? Eles são muito parecidos, a jornada deles é muito parecida. Então por isso que eu acho que esse livro ele tem tantos paralelos, assim, acaba sendo tão fácil de conectar, principalmente com Enxamas, mas também bastante com o próprio Jogos Vorazes. Porque a jornada do Haymitch e da Katniss é muito parecida. Esses personagens, eles, assim, se completam. Então acaba explicando muito também da relação deles mais pra frente. Eu tinha que acrescentar esse comentário antes de encerrar esse vídeo. Eu não tenho muito como fazer grandes análises aqui, sabe? Sobre todos os temas que a Suzanne Collins trabalha, né? Ela vai trabalhar muito a questão, eu acho que sim, esse ponto das fake news, da criação de narrativas que favoreçam pessoas no poder, de como que a mídia consegue manipular tudo. E aí a gente também vai, né, ter muito, assim, sobre família, sobre luto, amor, enfim, companheirismo e todas as outras coisas. Essa rebeldia também, né? Revolução e tudo mais. Todas essas coisas estão aqui, mas eu não consigo fazer análises muito profundas porque eu sou uma leitora muito emocional, ainda mais de uma história dessa que é a minha história favorita, minha série favorita, eu amo. Eu não consigo fazer análises muito profundas, porque eu não anotei, sabe, eu não quis ficar anotando coisas, eu só marquei aqui nas referências e tal, mas eu não quis ficar me debruçando muito sobre isso e tal. Essa conexão emocional pra mim é muito mais intenso isso pra mim do que qualquer análise que eu possa fazer. Me emocionou muito, eu me senti muito envolvida, isso até foi um comentário que eu fiz com um amigo meu, que assim, o Cantiga foi um livro que eu gostei muito, tal, né? Tem aqui o vlog no canal, em que eu trago vários pontos, mas foi um livro que eu li de forma um pouco mais distante, né? Eu não me emocionei tanto, eu não me envolvi tanto emocionalmente, porque, gente, é o livro do Snow. Então, como é que eu vou me envolver com um personagem como o Snow, né? Não dá. Naquele livro, eu tava um pouco mais distante, assim. Nesse aqui, eu tava me sentindo 100% imersa, assim como aconteceu na primeira trilogia, né? Nos livros originais. Eu realmente, enquanto eu li aqueles livros, eu me senti extremamente imersa no mundo. E esse livro me trouxe muito essa sensação. Eu tenho que dar uma nota maior do que pra Cantiga, porque foi um livro que me envolveu muito mais do que Cantiga. Então, assim, no fim das contas, um livro excelente. Eu tô muito feliz com a existência desse livro e muito empolgada pro filme, né, pro lançamento do filme. Algumas pessoas insinuaram que a Suzanne Collins só escreveu esse livro pra ter o filme, não sei o que. E eu acho, assim, que ela já tinha essa ideia. Quando ela resolveu publicar o Cantiga, ela já tinha essa ideia de escrever O Amanhecer na Colheita. E ela deve ter, né, assinado o contrato dela e já falado pra editora lá, pra Scholastic, que ó, entra em contato com a Lionsgate e já vamos fechar um contrato, entendeu? De audiovisual. Eu fico muito feliz porque eu tô bem empolgada pra ver essas versões, né, desses personagens mais jovens, né, os personagens que a gente já conhece. Acho que um dos destaques, assim, pros personagens novos seria a Maisie Lee, que é um personagem, assim, que eu gostei bastante de acompanhar. Eu acho que ela provavelmente deve ser uma protagonista aí junto com o Haymitch, né, pensando numa adaptação. É isso, gente. Acho que eu já falei demais, já tô quase meia hora aqui falando. Acho que deu pra vocês entenderem aí como que ficaram os meus sentimentos com relação a esse livro. Acho que as críticas são válidas, né, gente? Vocês podem sentir o que vocês quiserem sentir com esse livro, mas eu também acho que tá tudo bem a gente aceitar que isso aqui é um livro pra fã. Nem sempre a gente precisa fazer essas grandes análises, ainda que Jogos Vorazes seja um livro que dê pra gente analisar de forma profunda, tá tudo bem esse livro ser um livro pros fãs. Às vezes a gente quer ir muito a fundo no negócio e fazer uma grande análise, e por mais que tenha como fazer isso, também tá tudo bem a gente ser só fã, aproveitar essa história enquanto fã de Jogos Vorazes, enquanto
muito fã do Haymitch, um dos meus personagens favoritos da saga inteira, e eu fico muito mais com essa sensação do que essa coisa de ai, não precisava, ai, ela escreveu isso aqui só pra ter mais sofrimento com a adolescente. Ela tinha o que dizer, ela deu o recado aqui, deu o nome dela, entendeu? Como ela sempre fez com todos os livros, pra mim continua sendo uma das maiorais. E eu tinha falado no começo desse vlog sobre a referência que ela colocou pra mim, e ela trabalha essa referência durante todo o livro. E assim, gente, não é spoiler, tá? Eu vou falar o que é a referência, porque só falar não vai trazer nada de informação relevante pra vocês. Mas Suzanne Collins se mostrou aqui uma grande fã de Edgar Allan Poe, e eu, como grande fã de Edgar Allan Poe, aplaudi de pé essa mulher pelas referências que ela colocou a esse autor que é um dos meus favoritos. E ela colocou aqui, principalmente no final, ela coloca tanta referência que eu fiquei, meu Deus. Ela quer acabar comigo, e ela conseguiu, tá? O objetivo era acabar com a gente, e ela conseguiu, conquistou esse objetivo aí. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Quero saber se vocês vão ler, se vocês já leram. E se vocês já leram, se vocês concordam comigo, o que vocês sentiram com essa leitura. Comentem aqui embaixo pra gente conversar. Eu tô sempre disponível para falar sobre Jogos Vorazes. Eu amo falar sobre Jogos Vorazes. Confesso que ler esse livro me deu vontade de reler novamente a trilogia. Eu já reli, acho que 2 vezes. E me deu vontade de reler de novo. Me deu vontade de voltar pra esse universo de novo, de rever esses personagens de novo. Não sei se antes do lançamento de Amanhecer na Colheita eu vou reler, mas assim, pelo menos eu vou rever os filmes, porque eu acho que é muito importante, principalmente em Chamas. Então, acho que é bem importante a gente ter essa história fresca na cabeça pra poder assistir o filme. Eu demorei muito mais tempo do que eu imaginava, tá? Porque, enfim, a vida aconteceu e eu não consegui focar tanto. Mas ainda assim, levei o meu tempo, li com tranquilidade. Só agora na reta final mesmo que eu tava naquele desespero. Mas toda vez que eu pegava pra ler, eu lia com muita empolgação, digamos assim. E agora nessa reta final que eu peguei mais firme ali na leitura, vai entrar aí pra minha coleçãozinha que está aqui. Minha coleçãozinha de Jogos Vorazes está aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou no próximo vlog. Um beijo pra vocês. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo e de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Até a próxima, então. Um beijo e tchau!